Olá, professor, professora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao módulo de abril sobre o desenvolvimento de estratégias de contagem e as contribuições do jogo africano Mancala. Sou Natália Herculano, formadora de matemática da SME. E aí, vamos lá? Vamos começar o nosso módulo refletindo sobre uma frase de Paulo Freire que diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Que tal hoje criarmos essas possibilidades para o desenvolvimento do conhecimento matemático? Para isso, nós vamos explorar estratégias de contagem, partindo dos 5 princípios de contagem e ampliando para o raciocínio combinatório. Mas o que é contagem? Contagem é a ação de determinar o número ou quantidade de elementos de um conjunto de objetos. A contagem é um conhecimento de extrema importância, que começa a ser desenvolvido informalmente pelas crianças, por meio de experiências cotidianas. Sua relevância é destacada por diversos autores, e Dornelles sintetiza bem as ideias ao afirmar que a contagem tem sido considerada como uma ferramenta cognitiva importante, não só para a compreensão de conteúdos posteriores, como também para o desenvolvimento de habilidades de matematização mais elaboradas e significativas. Sabendo de seu papel relevante, é necessário atentar para o desenvolvimento dessa aprendizagem. As crianças, quando aprendem a contar, precisam colocar em prática alguns princípios que norteiam essa ação, assim como compreender para que serve a contagem e a maneira de realizá-la corretamente. Para dominar a habilidade de contar, a criança precisa compreender 5 princípios formulados por Gelman e Gallister: correspondência termo a termo, ordem estável, cardinalidade, abstração e relevância da ordem. Mas o que são esses princípios? Como identificá-los? E como intervir? Vejamos agora instruções que nortearão esses processos. O primeiro princípio é a correspondência termo a termo. Cada objeto deve ser contado uma única vez, e para cada objeto é fornecido um nome de número. Então, como identificar as crianças que ainda não desenvolveram esse princípio? Crianças que, ao contar os elementos de um conjunto, contam mais de uma vez o mesmo objeto ou deixam de contar algum. Então, como intervir? O professor pode propor atividades em que o aluno realize a contagem de objetos pontuando o que já foi contado. A criança irá perceber que para cada objeto contado é fornecido o nome de número que representa determinada quantidade. O segundo princípio é a ordem estável. Os números devem ser recitados em uma ordem fixa e estável, isto é, a ordem de contagem é sempre a mesma, não muda, seguindo a sequência 1, 2, 3 e assim por diante. Como identificar as crianças que ainda não desenvolveram esse princípio? Crianças que pulam números apesar de estar contando 1 a 1. E então, como intervir? O professor entrega para o aluno objetos numerados e solicita que o aluno ordene os objetos. Depois de ordenados, o professor retira algum objeto dessa sequência. Sem o aluno ver, junta a sequência novamente. Em seguida, o professor entrega ao aluno o objeto que foi retirado e pede para que ele encaixe o objeto no lugar certo da sequência. No processo de mediação, o professor deve fazer perguntas que levam o aluno a perceber que os números possuem uma ordem estável e que não muda, que sempre depois do número 5 vem o número 6, depois vem o número 7. Logo, o aluno encontrará o lugar certo de encaixar o objeto, respeitando a sequência dos números. O terceiro princípio é a cardinalidade. O total de objetos de um conjunto corresponde ao último nome de número contado, sendo que este envolve todos os números da sequência. Então, como identificar as crianças que ainda não desenvolveram esse princípio? Crianças que contam e quando questionamos: "Ei, querido, quantos tem aqui?", elas não sabem e precisam recontar.
como intervir? O professor entrega para o aluno um conjunto de objetos enfileirados e pede que a criança conte e diga o total de objetos desse conjunto. Com a criança vendo, o professor espalha os objetos em outra ordem, como por exemplo em formato de círculo. Daí ele pergunta para o aluno se o total de objetos mudou. Nesse momento é importante que o professor mostre para o aluno que não importa como os objetos de um conjunto estão dispostos, se em fileira, se em círculo, a quantidade permanece a mesma. O quarto princípio é a abstração. Objetos de qualquer natureza podem ser contados juntos. Então, como identificar crianças que ainda não desenvolveram esse princípio? Crianças que manifestam não sei como fazer, só por não ter feito a representação numérica. Então, como intervir? O professor pode propor para a turma jogar o jogo de varetas. Ele enfatiza para a turma que para cada cor de vareta existe uma pontuação específica. Por exemplo, a cor amarela vale 5 pontos, a cor azul vale 15 pontos e a cor preta vale 50 pontos. No jogo, não vence quem tem mais varetas, mas quem tem mais pontos. Essa é uma maneira divertida do aluno entender a abstração. O quinto princípio é irrelevância da ordem. A ordem de contagem dos elementos do conjunto não interfere no total de elementos pertencentes ao conjunto. Como identificar crianças que ainda não desenvolveram esse princípio? Crianças que dizem não ter como contar quando os objetos estão dispostos de modo diferente. Então, como intervir? O professor mostra para o aluno um conjunto de objetos enfileirados e pede que a criança conte e diga o total de objetos desse conjunto. Nesse momento, o professor questiona: e se eu contar daqui para cá, da direita para a esquerda, ainda terá a mesma quantidade? E se for da esquerda para a direita? Com essas perguntas, o professor deve mostrar para o aluno que não importa por qual objeto o aluno irá começar a contar, pois o total de objetos permanecerá o mesmo, independente se ele começar a contar pela direita ou pela esquerda, o total será o mesmo. Segundo Gary, o desenvolvimento das competências procedurais é influenciado em parte pelo progresso das crianças na compreensão da contagem e reflete na passagem gradual de procedimentos de contagem mais imaturos, contar todos, em que a criança tem a necessidade de contar todos os objetos. Por exemplo, se temos 3 mais 4, ela contará os 3, contará os 4 e recontará todos juntos, totalizando 7. Para procedimentos mais desenvolvidos, contar a partir de, contar a partir do maior. Aqui a criança, por exemplo, conta a partir da primeira parcela. Então, utilizando o mesmo exemplo acima, ela já sabe que tem 3, portanto, não contará este número, mas contará a partir do 3, 4, 5, 6, 7 e encontrará o valor do total da contagem. Do mesmo modo, o uso dos procedimentos de contagem resulta no desenvolvimento da representação dos fatos básicos na memória, possibilitando a sua recuperação imediata. Que tal agora vermos o que outras culturas contribuem com o processo de contagem? Você conhece o jogo Mancala? Basta clicar na Ariana e você terá acesso às regras e o tabuleiro do jogo. E para saber mais como o jogo funciona, basta acessar o QR Code ao lado e você terá disponível um tutorial completo de como se joga o Mancala. O Mancala é um jogo africano de estratégias relacionadas à semeadura. Tem origem na palavra árabe nagaala, que significa mover. Simula o ato de semear, a germinação das sementes na terra, o desenvolvimento e a colheita. Para jogar o jogo do Mancala, você irá precisar de um tabuleiro de madeira com 12 cavidades esféricas e 2 longas nas laterais para a coleção das peças. Pode ser improvisado com caixa de ovos, corpos descartáveis ou papéis. E 48 peças iguais. Pode ser sementes, pedras ou continhas.